Glória a Deus. Graça e paz à igreja, amém? Deixa eu só abrir aqui. Falar. Eu convido os irmãos a abrirem lá em Miqueias, capítulo 6. A gente vai ler do versículo 6 ao 8. Miqueias é um dos profetas menores, está bem próximo dos evangelhos. Enquanto os irmãos, vocês fazem a busca, agora já está na tela. Tem a NA, Robin, a gente vai trabalhar junto. Glória a Deus. Eu convido os irmãos também a oração, a ajudarem. Glória a Deus. Senhor Deus, mais uma vez diante desse púlpito, eu tenho a responsabilidade, Senhor, de trazer a palavra aos meus irmãos e a mim também, Senhor. Peço que o coração dos meus irmãos possam receber essas ricas sementes e venham frutificar, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que a minha vida, Senhor, as minhas limitações intelectuais, teológicas, enfim, minhas limitações humanas, não sejam um empecilho, Senhor, para que eu possa expressar, Senhor, aquilo que o Senhor quer à sua igreja, à sua amada noiva. Assim, eu faço essa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que a igreja diga amém. Pode tomar seus assentos, querido. Vamos lá, a gente vai ler Miqueias, capítulo 6, do versículo 6 ao 8, que assim diz: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso. Irei diante dele como holocaustos, com bezerros de um ano? Versículo 7. Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje é o culto de ensino, voltado ao ensino. E hoje o tema a qual nós vamos abordar, e eu queria que os irmãos estivessem com o coração aberto, para que pudessem acompanhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que eu vou compartilhar. É paganismo. Nós vamos falar sobre paganismo, vamos aprender um pouco sobre o que é paganismo. E o título da mensagem a qual o Senhor ele me deu é: Deus não aceita suborno. Deus não aceita suborno. Bom, e se eu te dissesse hoje que muita gente dentro da igreja está tentando fazer com Deus exatamente o que os pagãos faziam com seus deuses, pseudo-deuses? Preste atenção nisso aqui, ó. A religião tenta comprar Deus, mas Deus nunca esteve à venda. Enquanto o homem pergunta: quanto custa para agradar a Deus? Deus responde no livro de Miqueias, que a gente acabou de ler, no versículo de número 8, e eu vou parafrasear: eu não quero o tamanho da sua oferta, eu quero o caráter da sua vida. Eu vou repetir novamente. Não é o que está escrito, tá? Estou parafraseando. Eu não quero o tamanho da sua oferta. Eu quero o caráter da sua vida. Sobre esse prisma, hoje vamos aprender um pouco sobre o paganismo. O texto que lemos em Miqueias descreve bem sobre o tema, mas antes de a gente poder trabalhar o texto,
Queria primeiro entender com os irmãos um pouco mais sobre o paganismo. Opa. Bom, o paganismo, de maneira rasa, está muito ligado a quem não é da religião, separado dos que são. Então, de maneira rasa, a gente entende que o paganismo está muito ligado a quem não é da religião, separado dos que são. Não que seja uma ideia totalmente errada, mas de maneira mais profunda, o termo expressa algo muito mais abrangente. Então, normalmente quando a gente quer entender um pouco mais da palavra, da historicidade, né, eu costumo procurar a etimologia da palavra, para que a gente vá no fulcro, na centralidade daquilo que a palavra, né, ela quer passar para a gente. Então, a palavra paganismo vem do latim, paganos. Paganos originalmente significava camponês, habitante do campo, pessoa rural, que deriva de pagos, que significa distrito rural, aldeia, região fora da cidade. Ou seja, não tem nada a ver com o que a gente entende hoje da semântica da palavra paganismo, né? Ou um pagão. Só que ela muda de significado. Então, nos primeiros séculos do cristianismo, o evangelho ele se espalhou primeiro nas cidades do Império Romano. Então, as religiões rurais continuaram mantendo as religiões tradicionais. Então, por isso, paganos passou a significar pessoas que seguiam as religiões antigas. Alguém que não era cristão ou judeu. Assim, o paganismo passou a designar os sistemas religiosos politeístas do mundo antigo. Essas religiões, por exemplo, incluem cultos à divindade como Zeus, Baal, Moloque, né? São pseudodeuses. Então, com a intenção de receber algo específico, porém sem nenhum tipo de comprometimento à divindade, sem nenhum vínculo ou relacionamento. A estrutura praticamente era assim, mais ou menos, da entrega de um pagão, ou de um culto, ou de uma adoração pagã. A pessoa paga pelo que ela precisa, a pseudo-divindade recebe a oferta, e o beneficiado alcança os seus próprios interesses. Aí eu repito, o beneficiado alcança os seus próprios interesses. Então, basicamente, uma ideia pagã a pessoa ela entrega algo pelo seu próprio interesse, ela compra aquilo que ela precisa. Então, quando a gente fala de politeísmo, nós entendemos que são pessoas de religiões ou de crenças que criam em mais de um deus, ou em vários deuses, na Grécia, em Roma, no Egito, é assim, por exemplo. Então, essa ideia está muito intrínseca em que cada deus, ou pseudo-deus, ele servia para algum tipo de necessidade. Então, por exemplo, Baal era o deus da chuva. Então, naquela situação agrícola, a pessoa ela ia pedir a Baal que chovesse para que pudesse ter a sua colheita, enfim, ou o deus da fertilidade, ou o deus da guerra, e eles pediam para que abençoasse, ou seja, eu pontualmente procurava uma divindade segundo a minha própria necessidade, e não tinha um vínculo específico com a pessoa e a divindade. Por quê? Porque ela pagava, era um balcão de negócio. Eu vou lá, eu pago para o que eu preciso, a divindade faz e está tudo bem. Então tinha algumas ofertas, né? E na Bíblia fala também de oferta a Deus. Só que a visão bíblica sobre sacrifício, né? Na Bíblia, os objetivos do sacrifício são diferentes. Então, por exemplo, a expiação do pecado é um tipo de oferta a Deus. Só que diferente de um pensamento pagão, o sacrifício simbolizava a substituição do pecador. Isso a gente conta lá em Levítico 17:11. Então, um segundo ponto, por exemplo, reconhecimento da santidade de Deus. A oferta dirigida a Deus
Era um reconhecimento da santidade de Deus. Então, os sacrifícios ensinavam que o pecado rompe a comunhão com Deus. O ritual lembrava que Deus é santo. A oferta também se dirige à gratidão e adoração. Alguns sacrifícios eram voluntários de gratidão. Então, o texto que a gente usou para abrir hoje a palavra da pregação, né, o texto que a gente usou lá em Miqueias, existe, na verdade, uma denúncia. O livro de Miqueias, na verdade, é uma denúncia, tá? É uma denúncia contra os governantes, era uma denúncia contra a geopolítica, era uma denúncia contra a religião, os religiosos da época, e era uma denúncia contra a própria sociedade, dos poderosos, dos mais poderosos. Então, o texto que a gente usou lá em Miqueias, existe uma denúncia profética ao ritual vazio. Quando o povo continuava sacrificando sem mudança de vida. Miqueias, assim como outros profetas, denunciaram essa prática. Então, por exemplo, lá no livro de Isaías 1, do versículo 11 a 17, a gente vai encontrar também uma denúncia que está no mesmo escopo. Inclusive, Miqueias, ele é contemporâneo de Isaías, só que ele vive em outro contexto e a gente já vai entender um pouco mais disso daqui a pouco. Então, livro de Oséias 6:6 também vai falar uma denúncia sobre, no mesmo aspecto, só que agora do lado norte, na região de Samaria, Jerusalém e Samaria. Então, no livro de Miqueias, de 6 a 8, esses textos mostram que Deus rejeita sacrifícios sem transformação moral. Mostram pra gente que Deus rejeita sacrifícios sem transformação moral. Então, é uma linha muito tênue e fina entre o paganismo e a adoração a Deus. Nós precisamos ter a percepção que a diferença não está só naquilo que era entregue, mas a forma como era o pensamento e o coração da pessoa como ela entregava aquilo. A intenção da pessoa em entregar aquilo. Porque as ofertas ao Senhor não se tratavam somente de interesses pessoais, mas sim de um relacionamento para com Deus. Então as ofertas, explicada nas leis cerimoniais, está sempre ligada a manter e restaurar o relacionamento do povo com Deus. Então existe uma linha muito tênue em oferta, voto versus barganha. E o que separa isso é exatamente a intenção. O comportamento e as práticas usuais e cotidianas da pessoa para com Deus. A Bíblia ensina que Deus não procura manipulação religiosa, negociações espirituais, rituais vazios. O que Deus busca é o que está declarado em livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Justiça, misericórdia e humildade diante de Deus. Então, agora falando um pouco do contexto histórico do livro de Miqueias. O profeta Miqueias, ele profetizou no século 8 a.C., aproximadamente entre 735 e 700 a.C., durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. A gente vai entender isso lá no começo do livro, está marcado. Então, esse período foi marcado por corrupção social, exploração dos pobres, religiosidade externa sem transformação moral. Então, o contexto histórico do livro está ligado a corrupção social, exploração dos pobres, religiosidade externa sem transformação moral. Enquanto o povo continuava oferecendo sacrifício no templo. Então, o aspecto religioso ele continuava funcionando normalmente. Só que com uma sociedade totalmente corrompida. Só que com práticas e comportamentos totalmente averso daquilo que eles estavam, que Deus queria da sociedade em si. Enquanto o povo continuava oferecendo sacrifícios, uma sociedade estava cheia de injustiça. O capítulo 6, ele apresenta uma estrutura de tribunal. Deus não convoca Israel para responder acusações da aliança quebrada. Aliás, Deus convoca Israel para responder
as acusações da aliança quebrada. Isso que a gente leu do versículo 6 a 8 é um diálogo entre o povo e Miqueias profetizando em nome do Senhor para o povo. Então, os dois primeiros versículos é o povo perguntando os tipos de oferta que eles poderiam dar. Então, perceba que é sempre exacerbada. Ele fala de uma quantidade exacerbada de azeite, fala de uma quantidade de ofertas de holocaustos. Inclusive, eles colocam uma questão pagã. Eles falam, olha, nós ofereceremos os nossos primogênitos. E o Senhor sempre abominou ofertas de pessoa, de ser humano. E isso era feito por sociedades pagãs da época, né? Então, ao longo da história, muitos povos acreditam que poderiam obter benefícios divinos oferecendo algo aos pseudos deuses. Sacrifícios, objetos valiosos e rituais eram apresentados como forma de conquistar favores. Esse pensamento era comum nas religiões pagãs da antiguidade. No entanto, meu óculos está embaçando. A revelação bíblica apresenta uma revelação diferente, uma relação diferente entre Deus e o ser humano. O profeta, ele questiona se Deus pode ser agradado por ofertas externas, ou se ele exige algo mais profundo. O texto do livro de Miqueias mostra que Deus não busca negociação religiosa, mas transformação de vida. Glória a Deus. Feita essa introdução, vamos tirar algumas lições do texto e de tudo aquilo que a gente entendeu agora sobre paganismo, o povo pagão, enfim, e do próprio contexto histórico de Miqueias. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar é o erro de tentar negociar com Deus. Vamos ler o capítulo de número 6 e 7 novamente. O erro de tentar negociar com Deus. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. É uma pergunta, né? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Então, ali são algumas perguntas. E quem está fazendo essas perguntas? A sociedade corrompida da época ali. Inclusive, Miqueias, ele é do Reinado Sul, tá? É só eu esqueci de falar a igreja. Então, ele é de Judá. Só que ele profetiza, é um dos poucos profetas que ele profetiza, tanto para o lado norte quanto para o lado sul. Então, abrange a todos. Então, o povo perguntou, com que me apresentarei ao Senhor? Com holocaustos? Com milhares de carneiros? Com rios de azeites? Então, a lógica por trás dessas perguntas é a mesma presente no paganismo. Oferecer algo grande para receber algo em troca. Então, nas religiões pagãs, sacrifícios eram feitos a divindades como a Zeus, como eu falei, como a Marte, estou incluindo mais um pseudo-deus, buscando vitória, prosperidade ou proteção. O problema é que essa mentalidade transforma a religião em negociação espiritual. Ainda hoje existe a tentação de tratar Deus como alguém que pode ser convencido por rituais ou ofertas. Mas não, o nosso rito somado àquilo que ofertamos não compram a Deus. Os nossos ritos não compram a Deus. O nosso ritual de vir às quartas-feiras, por exemplo, e aos domingos, não compram a Deus. Nós não podemos tratar só como um ritual, algo mecânico. E isso é um paganismo dentro das instituições de hoje em dia. Era a mesma denúncia que Miqueias fez à época, 700 e pouco antes de Cristo. Então nós precisamos ter a consciência entre nós e as pessoas que estão nos assistindo, que os nossos rituais
não compram a Deus. O nosso relacionamento com o Senhor não pode ser substituído como um balcão de negócio. O Senhor não está à venda. O relacionamento com Deus não está à venda. O nosso Senhor não tem uma placa pendurada no pescoço de vende-se. Aleluia. Um segundo ponto que eu queria deixar. O que Deus realmente requer. Isso a gente vai ver no versículo de número 8. Bota lá, Robinho, pra gente, por favor. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com Deus. Então vamos lá. O profeta responde em nome de Deus a pergunta da sociedade que havia feito. Ele declarou: ó homem, o que é bom? 3 exigências aparecem. Então vamos lá. Praticar a justiça. E nós podemos entender por praticar a justiça: vida correta diante de Deus e dos homens. Praticar a justiça, vida correta diante de Deus e dos homens. Irmãos, o que significa isso de maneira mais fina? Quando nós entendemos aquilo que o Senhor Ele quer de nós, nós precisamos executar. Nós precisamos executar. É que eu normalmente ensino para os meus filhos. Na vida cotidiana. Eu falo aos meus filhos: olha, vocês sabem o que precisa fazer? Então não esperem eu e sua mãe falar. Simplesmente faça. A Bíblia também tem um texto que vai falar: aquele a quem é mais dado, mais é requerido. Impressionante que tem pessoas que ainda preferem ficar na ignorância para não ter a responsabilidade da prática e da execução daquilo que foi ensinado. Não, Deus não tomará ninguém por inocente. Deus não tomará ninguém por inocente. Esse papo pagão de Deus conhece meu coração, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe disso, daquilo, outro. Não funciona com Deus, irmão. Porque isso é um balcão de negócios. É alguém querendo se esconder atrás das árvores como Adão. E quando o Senhor entrou e ele escutou a entrada do Senhor no Éden, ele fez o quê? Se escondeu. Como se alguém pudesse se esconder de Deus. Tem um salmo que vai falar disso. Eu não vou incluir agora, mas não tem como. Se a gente subir até o mais alto, não vai ter como se esconder. Se a gente se enfiar nas mais profundas águas, não vai ter como se esconder. Ele conhece e sabe as nossas intenções. E é por isso que Ele conhece as nossas intenções, que nós precisamos fazer e executar aquilo que precisa. Aquilo que precisa. Não adianta ter uma mentalidade infantil, imatura, quando nós já sabemos o que precisamos fazer. Não adianta. Então, ele declarou ao homem que praticar a justiça. Não adianta a oferta, o ritual, o seu dinheiro, os seus bens, ou até mesmo uma oração bem meia boca, entendendo que o Senhor vai me entender. Não, Ele não entende, porque Ele já disse. Ele espera que pratiquemos a justiça. E o que é a justiça? É aquilo que é reto. Reto diante dos olhos do Senhor. Nós carregamos essa responsabilidade. Segundo ponto. Amar a misericórdia. Então, o que é amar a misericórdia? É um coração que se compadece e perdoa. Lá em João tem uma palavra que diz que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. O Senhor Jesus nos ensinou na oração modelo: Senhor, perdoa os meus devedores, ou perdoa os meus inimigos. Assim, me perdoa assim como perdoa os meus devedores e os meus inimigos.
Nós estamos abrindo precedente para o Senhor, se assim eu posso dizer, para que Ele me condene da mesma maneira que eu condeno a quem me deve. Ah, mas eu não consigo perdoar. Ótimo. Você também não vai ter condições de ser perdoado ou perdoada. E o perdão requer um trabalho imenso, e às vezes nós precisamos nos ajoelhar e buscar em um Senhor para que a gente possa conseguir perdoar. Porque o perdão se trata de alguém que machucou, que feriu. E normalmente o perdão é você soltar do pescoço da pessoa a quem não merece. Não é só quem esbarrou nos nossos pés, é quem talvez nos esfaqueou pelas costas, quem nos traiu, quem adulterou. E adultério não se trata só de se deitar com alguém. O Senhor Jesus, Ele fez isso na cruz. E um momento e o comportamento a qual nós podemos ser mais semelhantes ao Senhor Jesus é quando perdoamos alguém que não merece nenhum tipo de perdão. O Senhor não está interessado no seu ritual somente. O Senhor está interessado se você quer e tem disposição para perdoar. Usar da misericórdia, assim como o Senhor usou da misericórdia dele para conosco. Tem pessoas que não querem pedir a Deus ajuda para perdoar, porque elas preferem continuar com a raiz de amargura. Preferem continuar se alimentando daquela podridão. Terceiro ponto, dentro do segundo ponto. Andar humildemente com Deus. E o que é andar humildemente com Deus? Relacionamento sincero, não baseado em aparência religiosa. Quando eu compreendi um pouco mais sobre Cristo, dentro das Escrituras, a primeira coisa que veio ao meu coração, irmãos, não foi um sentimento de êxtase, de arrepio. Eu não estou falando que as pessoas precisam ser assentimentais e não ter nenhum tipo de emoção, não é isso. Mas a primeira coisa que eu senti foi vergonha de mim. A primeira coisa, o primeiro impacto de entender sobre a cruz, sobre a redenção, me trouxe vergonha, me trouxe constrangimento de saber quem Ele é e quem eu sou. E ter um relacionamento sincero é como estar a postos diante de Deus, como Adão um dia teve. Só que diferente de Adão, que tentou se justificar, o Senhor não espera que nós justifiquemos aquilo que é injustificável. Ele espera o que então? Uma confissão. Senhor, é exatamente isso que eu sou. Senhor, eu estou despido diante de Ti, eu estou nu. O meu coração está nu. É esse tipo de pensamento que eu carrego, é esse tipo de sentimento que eu tenho. Me perdoa porque eu preciso. Estar nu diante de Deus. Ter a coragem de não de se justificar, mas de confessar, para que a palavra do Senhor possa fluir em nós como rios de água viva, e assim podemos ser limpos pela palavra. É impossível um médico curar aquele doente que se julga são. É impossível. E andar humildemente com Deus, em um relacionamento sincero, está baseado exatamente nisso. De nós nos expressarmos ao Senhor exatamente como nós somos, em busca de transformação. Deus não quer apenas rituais, Ele deseja caráter transformado. Terceiro ponto, a verdadeira relação com Deus. Então, a Bíblia ensina que Deus não pode ser comprado ou manipulado. No Novo Testamento existia um homem por nome de Simão, o mágico. Tentou comprar poder espiritual
Isso está lá em Atos dos Apóstolos, está no capítulo de 8, versículo 18 ao 20. Então ele foi severamente repreendido por Pedro. A graça de Deus não é mercadoria. Eu vou repetir. A graça de Deus, ela não é mercadoria. A relação com Deus é baseada em, primeiro ponto, fé. Que tipo de fé? Crer e confiar em alguém que realmente você se relaciona. Crer e confiar em alguém que você realmente se relaciona. E o que é se relacionar verdadeiramente com o Senhor? É basicamente nós tirarmos a sandália dos nossos pés e pisar no lugar que é santo. Não, isso não é algo, como posso falar, apaixonante. Não. Porque colocar as sandálias nos nossos pés ou tirá-las, trata-se de barreiras entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. E muitas das vezes a nossa fé ela é fragmentada. Senhor, até aqui eu permito que o Senhor trabalhe, mas daqui para lá eu prefiro ter um relacionamento só eu e eu mesmo, ou eu e o mundo, ou eu e o paganismo. Segundo ponto, arrependimento. Na relação com o Senhor, precisamos ter arrependimento. Provém da consciência entender que Ele é Deus soberano. Quem Ele é? Deus soberano. E quem verdadeiramente somos nós? Pecadores. Arrependimento parte desse princípio, do que eu falei antes, do sentimento que eu senti na cruz, quando conheci a cruz. Vergonha, constrangimento, de saber quem Ele é, um Deus soberano, e quem eu sou, um pecador, sujo, imundo. No relacionamento sincero com Deus precisa haver obediência, prática usual e cotidiana em agradar o coração de Deus por voluntariedade. Sabe o que significa isso? Eu não faço só porque o pastor Sidney e a pastora Lumana estão aqui. Eu preciso ser leal à minha esposa, não só porque ela está do meu lado. Eu preciso ser leal aos meus irmãos, não só porque eu estou na presença de vocês. E depois eu posso usar de maledicência. A obediência a qual o Senhor espera é algo transparente, é algo cotidiano, habitual e principalmente voluntário. Ser voluntário, não um artista, não um ator. Quarto ponto, o que eu preciso ter na minha relação com o Senhor? Graça divina. Que é a consciência que a única coisa que realmente nós merecemos é a condenação. Mas pela graça somos salvos da ira de Deus. Eu preciso ter a consciência que a graça, ela não é um green card para que eu possa permanecer naquilo que é errado. Com os pensamentos imundos. Com o coração sujo. A graça divina é ter a consciência que a única coisa que realmente nós merecemos é a condenação. Inclusive nós temos, o Tom vai saber muito melhor que eu, hoje em dia nós somos muito influenciados inclusive pelos louvores da, abre aspas, graça barata ou da hipergraça. Pessoas colocando, olha só, Deus na parede. Quando na verdade nós precisamos ter a consciência que a graça divina é aquilo que nós não merecemos. Eu quero já concluir. O paganismo ensinava assim, eu dou algo ao pseudo-deus para receber algo em troca. A Bíblia ensina, Deus quer o coração antes de qualquer oferta.
Deus não busca barganha religiosa. O Senhor, Ele quer o nosso coração. Eu vou abreviar. A pastora Luana trouxe uma pregação que até hoje eu estou mastigando, pastora. Quando a senhora falou do coração. E ela explicou aqui para a gente o que significava o coração em um sentido da cultura e da tradição hebraica. Que são o centro da nossa vontade, é isso? O centro das nossas decisões. Deus, então eu vou mudar. Deus quer que o centro das nossas, Ele quer o centro das nossas decisões antes de qualquer oferta. Bom, qual que é a decisão que Ele espera da gente? Qual o posicionamento? Qual a escolha que Ele espera da gente? Isso é óbvio. Uma posição de servo. Então, Ele busca pessoas que vivam em justiça, misericórdia e humildade. Aí, irmão, se você hoje está aqui, e eu creio que não, porque eu conheço meus irmãos, mas alguém está assistindo a gente, está procurando Deus pelos seus próprios interesses pessoais, sem dar conta da soberania dele, e indisposto a mudar seus maus caminhos, e sem nenhum tipo de comprometimento com a santa palavra, mas muito disposto que Deus resolva os seus problemas. Aí você tem um problema, irmão. Aí você tem um problema. E um problema grande. O culto que você está entregando é pagão. E Deus tem repugnância por isso. Deus repugna o culto prestado a Ele de forma pagã. E não se trata só de palavras. Não se trata só de condições usuais. Mas se trata de intenções. Coisas que ninguém daqui pode enxergar. Mas o Senhor conhece. Porque Ele conhece o centro das nossas decisões. Então eu quero deixar uma palavra final para a igreja. Não se aproxime de Deus tentando negociar com Ele. Aproxime-se com o coração transformado, disposto a andar com Ele. Eu vou repetir. Não se aproxime de Deus tentando negociar com Ele. Aproxime-se com o coração transformado e disposto a andar com Ele. Glória a Deus. Eu ainda tenho alguns minutos, eu quero aproveitar para que a gente possa estar fazendo uma oração. Eu convido os irmãos para que abaixem as frontes, quem quiser ficar de pé ou sentado, fiquem à vontade. Senhor, diante de Ti e dos meus irmãos, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor possa cada vez mais nos exortarmos a abrir os nossos olhos, Senhor Deus. E todas as vezes que as nossas intenções forem contrárias daquilo que o Senhor espera da gente, o que o Senhor quer da gente, todas as vezes que as nossas intenções ofenderam o Senhor, por favor, Senhor, nós pedimos ao diretor da igreja, ao Espírito Santo, que de alguma maneira nos traga de volta a lucidez, Senhor Deus. Eu peço perdão a Ti, em meu nome, em nome dos meus irmãos, Pai, das vezes que nós nos aproximamos de Ti, Senhor, apenas como um objeto de mordomia, ou algum tipo de mordomo. Eu peço perdão a Ti, Senhor, se por algum momento o meu coração, ele declarou, gritando, Senhor, que eu não queria estar só fazendo algo para Ti ou trabalhando para Ti, mas me beneficiando, Senhor, de algo que está em Seu nome, Pai. Assim como Moisés fez no deserto, batendo e ferindo a rocha, e falando que foi Ele que deu a água ao povo. Senhor, converte-nos o quanto nós precisarmos, Pai amado, Pai querido. Converte a nossa mente, converte o nosso coração, as nossas intenções. Traz à tona, Senhor, os pecados, a nossa mente, a nossa consciência, daquilo que nós nem entendíamos ainda que estávamos errando, Senhor Deus. Nós pedimos perdão a Ti, Senhor.
os corações duros, Senhor, os corações intransponíveis, Pai, como já foi citado hoje aqui. Eu peço a Ti que o Senhor continue, Pai amado, insistindo nessas vidas, Senhor Deus. Que o Seu Espírito Santo possa continuar insistindo, Senhor Deus. Peço também, Senhor, que o Senhor prepare os corações para que nós possamos semear a Sua palavra, seja ela uma palavra mais dura, seja ela uma palavra mais reflexiva, seja ela uma palavra de consolo, Pai amado. Mas prepara, Senhor, o nosso coração, o coração das pessoas, prepara, Senhor, os ouvidos, prepara, Senhor, para que nós possamos, então, pregar a Sua palavra, Senhor, a todas as pessoas que necessitam, que são todas, Pai amado. Eu peço também, Senhor Deus, que todas as vezes que nós nos dedicarmos à pregação da palavra, e uma palavra dura, nós venhamos nos manter firmes, Senhor Deus, não esperando elogios, não esperando aplausos, mas que isso se reverta em vidas, Pai amado, vidas arrependidas no Seu altar, vidas arrependidas diante do Seu trono, Pai amado, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus eu faço essa oração. Amém. As palmas sejam ao Senhor Jesus.